3 componentes que explicam as nossas emoções. Deixa eu te contar. Eu sou a Cecília da Estalo e aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano em todos os sentidos. Hoje vamos seguir falando sobre as nossas emoções, tem muitos vídeos aqui no canal, já começa a nos acompanhar e seguir por aqui. Muito bem, queria explicar para vocês quais são os 3 componentes que envolvem as nossas emoções. O que esse estado psicológico, estado emocional quer dizer quando a gente fala das nossas emoções. A gente pode compreender as nossas emoções a partir de uma experiência subjetiva, o que é essencial que a gente identifique, que cada pessoa sente de um jeito. Uma experiência subjetiva significa que o que para mim gera medo, em ti pode nem fazer cosquinha. Se a gente for pensar nesse sentido, aí moram muitos dos nossos conflitos, né? Relacionais, conflitos humanos, das nossas comunidades, relações, trabalho. Se a gente for pensar assim, as nossas emoções, elas têm um reflexo direto em como a gente percebe a vida. Já falamos sobre isso, elas são os sinalizadores do que é importante pra gente. A partir disso, eu preciso ter clareza que não é óbvio e nada é igual para todo mundo. É uma experiência subjetiva, como eu percebo a vida, como eu sinto, baseado no que eu vivi, nas minhas histórias, no que aconteceu comigo, nos meus traumas, nas minhas felicidades e alegrias. Então, gente, sempre que a gente for pensar em como a gente lida com as coisas, como a gente percebe a vida a partir das nossas emoções, a gente precisa ter clareza que a fórmula não é a mesma para todos nós. Alguns elementos relacionados à sobrevivência podem serem mais comuns, eu não diria que iguais, mas mais comuns, reações, né, de atenção, como por exemplo a emoção relacionada ao medo, né, ela nos provoca um parar para olhar o que está acontecendo. Todas as nossas emoções mais desafiantes têm este papel de autossobrevivência, né, onde a gente vai fazer um espaço entre o estímulo e a resposta, vai fazer um movimento racional do nosso sistema de pensamento para que a gente tome uma escolha, tome uma decisão. Porém, mesmo que isso provoque essas reações cognitivas, elas são diferentes para cada um de nós como seres humanos. Então, por isso que é tão difícil lidar com as pessoas, porque nós reagimos a partir da nossa experiência subjetiva de forma diferente para cada uma das nossas emoções. Assim como eu posso ter um receio, um medo de algo muito específico, posso ter raiva ou se me sentir muito feliz com tal situação que aconteceu, no teu caso pode ser muito diferente. Então, falando de emoções, o primeiro componente que a gente tem que ter clareza é que sim, cada pessoa vive de forma diferente as suas emoções. Ah, mas e aí na minha família, os meus irmãos, os meus filhos? Exatamente, dentro da tua casa, as pessoas que estão lá, convivem contigo todos os dias, devem perceber de forma diferente, porque é uma experiência muito individualizada e subjetiva. Claro que tem impacto de cultura, né, de ambiente, e o meio social acaba construindo conceitos, paradigmas, crenças na gente, né, o que nos leva a perceber de forma parecida algumas coisas, mas nunca é igual, é o que bate em mim. Então, não julga quando tu percebe uma outra pessoa com muito medo de algo, né? Não traz isso como frescura, como algo que, explicando racionalmente pra pessoa que tá tudo certo. Ela não vai compreender, porque ela tá vivendo aquela emoção, né? Então existem vários pontos para que a gente se atente a isso. Além de ser uma experiência subjetiva, é uma resposta fisiológica. A gente já falou um pouco disso em outro vídeo, mas é importante relembrar. Dos 3 elementos, o primeiro é ser uma experiência subjetiva, o segundo é ser uma resposta fisiológica, que varia também para cada um de nós. Cada um de nós experiencia suas emoções com uma resposta do corpo de forma distinta, o que para mim pode gerar uma tensão. Eu sou a pessoa da tensão muscular, né? Então já desenvolvi problemas de coluna em função disso. Para ti pode ser um ranger de dentes, um desgaste dental que tu tenha que usar um aparelho, né, para dormir, uma placa para bruxismo à noite, por exemplo. Cada um de nós com algum ponto, uma gastrite, uma dor aqui, uma dor ali, o que seja.
A nossa resposta fisiológica não é a mesma, não é igual, porque o nosso corpo vai reagir dentro das nossas memórias emocionais, daquilo que foi importante. Então, olhando o todo, a gente tem experiência subjetiva, resposta fisiológica e a resposta comportamental, que seria o terceiro componente dessa tríade, né? Quando a gente fala das nossas emoções. O que é a resposta emocional? É como eu respondo àquela resposta comportamental. É como eu respondo àquela emoção. Então, naturalmente, se alguém me corta no trânsito, grita comigo, aquela pessoa está envolvida numa emoção de intensidade, de raiva, e ela vem cá e descarrega em mim. A forma como eu respondo emocionalmente a esta vivência pode ser reagir imediatamente modelando aquela emoção e replicando a mesma emoção, gritando também e me transformando naquela pessoa irritada que aquele outro ser estava e trazendo para o meu dia aquela emoção preponderante, aquela tensão. Ou pode ser que eu olhe para aquilo e diga: o que está acontecendo com essa pessoa não está bem. Sigo ouvindo a minha música no meu carro e vá embora e entenda que aquela emoção é do outro, né? Que é dele, que por mais que a gente que sejamos seres sociáveis e a gente sintonize a emoção o tempo inteiro, e isso eu já falei por aqui em outros vídeos, a gente precisa entender que a nossa resposta comportamental ela é diferenciada para cada situação, para cada um de nós. Então não espera do outro a mesma resposta comportamental que a tua. Ah, mas por que tu não ficou quieto? Por que tu gritou? Por que tu reagiu? Tu tinha que ter feito de outro jeito. Cada pessoa vai lidar com as suas emoções de um jeito. Então, por mais que nós somos programados para sentir as nossas emoções básicas, as nossas emoções primárias e secundárias, que é assunto para outro vídeo, a gente não lida com elas, não sente elas, não percebe elas da mesma forma, porque são estados psicológicos complexos que bastam desses três grandes componentes, então, que eu trouxe para vocês, que envolvem a nossa experiência subjetiva, a nossa resposta fisiológica e a nossa resposta comportamental. Fica atento a esses três pontos. A partir disso, tu vai ter uma clareza muito maior do teu autoconhecimento e compreender melhor as tuas emoções.